Tá gravando? Tá gravando. Pega essa qualidade de vídeo, tá? Tá tudo ok? Olha esse foco. Maravilha. Sony ZV-10, essa é a braba, tá? Estou seguindo com Jesus Cristo no caminho. Eu não tô preparado para tanta qualidade nesse canal, tá? Bora trabalhar. Bom, hoje o tema é um pouco diferente e muitas vezes não é nem falado, mas eu sei que em algum momento você já teve alguma questão que vamos citar nesse vídeo. Mas antes eu vou começar a pedir a inscrição no começo do vídeo. Se inscreve nesse canal, ajuda a gente a construir, continuar postando aqui, fazendo materiais, correndo atrás de conteúdo, estudando, enfim. Inscreva aqui, quer nos motivar, só se inscreva. É de graça e você apoia muito a gente a continuar aqui no YouTube, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, todo mundo diz ultimamente que tem medo de perder, medo de dar errado, medo da falha, medo de ser rejeitado. Mas e se eu te disser que existe um medo que muitas das vezes para algumas pessoas é ainda maior? E o problema é que é um medo silencioso e que talvez esteja pedindo você de mudar realmente de vida. O medo de dar certo. Porque quando você dá certo, não tem mais desculpa. E talvez a verdade é que você tem esse medo e nunca percebeu isso. Bom, o vídeo de hoje é sobre esse assunto. Oi, eu sou o Bertone e seja muito bem-vindo à sua pausa consciente aqui no YouTube. Eu comecei a perceber alguns padrões de pessoas inteligentes que eu tenho convivido. Pessoas que são talentosas, que têm muito potencial, mas que por vezes nunca terminam aquilo que realmente começa. E tipo, para essas pessoas às vezes sempre existe uma desculpa. É a falta de tempo, é a falta de oportunidade, enfim, é a falta de tudo. Até que analisando bem e lendo mais sobre esse assunto, eu percebi que tem algo que é desconfortante. Porque talvez elas não estejam fugindo do fracasso. Talvez elas estejam fugindo do sucesso. E eu vou te explicar. Porque o sucesso muda tudo. Porque para pensar, o que acontece quando você consegue chegar onde você sempre lutou, sempre trabalhou? Você perde a desculpa. Se você passou num concurso ou numa faculdade, agora você vai ter que estudar continuamente. Se você abriu uma empresa, agora você vai precisar liderar, trabalhar com gente, estudar seu negócio. Se você casar, você agora vai precisar amadurecer, entender o que é uma vida a dois. Agora você vai precisar manter aquilo que você conquistou. Porque, na verdade, dar certo é algo maravilhoso. Na verdade, né, a raiz daquilo que a gente tanto busca é dar certo na vida. Mas conseguiu, agora nós precisamos ter responsabilidades. Porque uma coisa você pode entender, o sucesso ele não entrega apenas um resultado. Ele entrega junto a esse resultado responsabilidades. É aquela frase do tio do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes... Exatamente. Sêneca, o filósofo, tem uma frase que é muito boa. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. Sabe por quê? Porque a mente da gente prefere aquilo que é conhecido. E aqui entra uma questão complicada. Por quê? A psicologia vai falar que o nosso cérebro prefere aquilo que é previsível, mesmo quando isso é algo ruim. E é por isso que muitas coisas são explicadas. Por exemplo, pessoas que passaram por relacionamentos tóxicos, pessoas que permanecem no emprego mesmo que não gostem dele, aquelas pessoas que vão continuando adiando os sonhos, aquelas coisas que ela sempre quis fazer, porque para sua mente aquilo que é visto, aquilo que já é conhecido é mais seguro, mesmo que às vezes seja a pior opção possível. Porque o ser humano às vezes prefere mais uma dor conhecida do que uma mudança desconhecida. E aí entra algo que muitos de nós fazemos, a autossabotagem. Você já percebeu, por exemplo, que tem pessoas que elas sempre estão lendo, sempre estão buscando, sempre estão estudando, mas elas nunca de fato vão atrás de uma prova, de um concurso? Pessoas que você vai ver desenham muito, tem milhares de desenhos, mas nunca publicaram isso. Pessoas que gravam vídeo, como este, e já tá na galeria cheia no celular, na câmera, no computador, mas nunca postou de fato. Pessoas que começam academia e param, e aqui eu me incluo nessas aí. Pessoas que querem empreender, mas nunca lançam nada, tem até a ideia, tem até como executar, mas nunca vão lançar. Será que falta nessas pessoas capacidade? Ou será que existe um medo daquilo que vai acontecer depois disso, depois de dar certo? Tem um estadista alemão que chama Gotler, e ele diz o seguinte: aquilo que você pode fazer ou sonha que pode fazer, comece. A coragem contém em si poder, genialidade
e magia. Ou seja, muitos estão nessa autossabotagem e que perdem muitas das coisas que poderiam estar realizando por esse medo do pós. O que vai acontecer pós isso? É a ilusão do que vai acontecer. Será que meus amigos vão ver? Será que vão curtir de mim? Será que isso aqui não vai ser uma boa ideia? Será que eu vou passar vergonha? Será que eu vou fazer isso? Você vai se autossabotando e se prejudicando. E cria algo porque é tão estranho, porque quando você cresce, quando você atinge um certo lugar, quando você chega em um certo lugar, entra na sua mente algo que é o medo de decepcionar as pessoas. Porque quando você cresce, as expectativas também crescem. As pessoas que estão ao redor esperam de você algo diferente, uma posição diferente. E esse medo às vezes te impede. Será que eu vou conseguir, quando chegar lá, dar a resposta certa? Às vezes você pensa assim, se eu dar certo uma vez e não dar certo de novo, se eu fazer uma coisa que vai dar muito certo e depois não dar certo de novo, o que eu vou fazer? Esse é um grande problema, porque o cérebro vai entender que eu não vou tentar. Porque não tentando, eu nunca vou precisar provar nada a ninguém. Mas deixa eu te dizer algo, você não precisa provar nada a ninguém. Tem uma teoria que se chama teoria da autodeterminação. Elas são de dois pesquisadores. Vou colocar o nome deles aqui. É Richard Ryan e Edward Deci, alguma coisa assim. Eu vou colocar o nome deles aqui. Essa teoria vai falar que as pessoas prosperam quando 3 necessidades psicológicas são atendidas: a autonomia, a competência e o pertencimento. E essa teoria vai falar que quando crescemos e uma dessas áreas é atingida, isso pode causar no nosso cérebro uma certa resistência a novos pensamentos, a novas ideias e tudo mais. Por exemplo, eu vou começar a empreender. Vou começar a vender relógios. Mas aí você pensa o seguinte, para mim começar a empreender, vou ter que começar do zero, vou começar pequeno, não vou poder ter o mesmo custo de vida porque eu estou focando energia em algo. Então às vezes eu não vou poder estar na mesma mesa de amigos. Vou ter que mostrar às vezes para meus amigos que eu não vou ter a mesma condição que eles, porque eu estou começando algo, acreditando em algo. Então às vezes seus amigos vão estar crescendo em certos lugares que você está tentando crescer em outros lugares. E às vezes você não vai caber mais naquela forma que você estava andando, que você estava seguindo. Isso causa em você um bloqueio. E sem perceber, você vai evitando o seu próprio crescimento. E sabe o que é massa? A Bíblia vai nos mostrar isso. Quando o Senhor vai chamar Moisés, Moisés diz o seguinte para Deus: Deus, quem sou eu? Em Êxodo 3:11. Deus, quem sou eu? Porque a grandeza daquilo que foi apresentado para Moisés assustou ele. Assustou ele que isso talvez poderia dar certo. E quem era ele para poder fazer isso dar certo? E aí que tá o negócio. Deus nunca vai escolher pessoas prontas. Ele sempre vai escolher pessoas disponíveis. Isso em relação à nossa fé. Aquilo que eu acredito. Ah, mas eu não acredito em nada. Tudo certo. Então entenda que o seguinte: persista na sua ideia até ela dar certo. Faça e viva como se, depois que desse certo, você vai saber administrar tudo aquilo. Viva sabendo que o processo do crescimento causa em você maturidade. Então talvez você não tenha a resposta hoje para aquilo que vai dar certo quando acontecer algo bom lá na frente. Mas o processo de dar certo, o processo de chegar lá, vai causando em nós maturidade. Então, faça acontecer, porque o processo vai nos ensinando. Uma coisa que a gente tem que entender é que a verdade é que o sucesso vai exigir muita renúncia. Pouca gente vai falar de verdade nisso. A gente vê tantos vídeos na internet hoje apontando o sucesso como algo que é simples, maravilhoso, fácil e rápido. E o sucesso, muitas das vezes, você não vai perder só tempo. Você vai perder versões antigas de você mesmo. Você vai perder até alguns amigos do caminho, alguns hábitos, algumas desculpas que você estava dando. E sabe a verdade? Dar certo custa tudo isso. E por isso que isso assusta. Mas eu quero te falar algo. Como você vai vencer esse medo? Como você vai vencer esse medo de dar certo? E aqui eu não vou falar, nossa, acredite em você. Básico, superficial até eu diria. Pare de pensar na chegada. Um conselho para você que quer chegar até dar certo, que quer fazer até dar certo. Pare de pensar na chegada. Pense cautelosamente apenas no próximo passo. Porque a verdade é que ninguém vai construir uma vida inteira no dia de hoje. A sua vida inteira são anos, que são meses, que são semanas, que são dias, que são horas. Pense no hoje, nas próximas horas. O que eu vou construir nas próximas horas. E depois é isso. Pare de pensar na chegada. Porque talvez você não está preso porque você é incapaz. Talvez você esteja preso porque sabe que se der certo, às vezes até ambientes que você convive hoje não vão te caber mais. Sua vida nunca mais será a mesma. Às vezes você vai ter uma agenda que precisa cumprir, que hoje você não precisa cumprir. E sabe de uma coisa? Ainda bem que é assim. Porque Deus, na verdade, nunca chamou ninguém
para permanecer a mesma coisa, permanecer igual. A transformação é parte da nossa caminhada. Conforme andamos, nos transformamos. Então para de perguntar, e se der errado? A pergunta que você tem que fazer é, e se der certo? E quando der certo? E aí talvez essa pergunta seja o início da vida que você sempre quis ter, sempre quis viver. Pense nisso. Não tenha medo do fruto que vai vir depois de dar certo. Apenas pense no processo, da parte, no dia a dia e construa, nunca pare. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha feito sentido para você e eu peço que, por favor, se inscreva nesse canal, curte esse vídeo, comenta nele, mesmo que seja algo nada a ver. Para mim saber que você chegou até aqui, você vai comentar aqui, ó, doce de leite. Comenta doce de leite que eu vou saber que você chegou até aqui. Obrigado por mais uma vez você estar aqui, a sua audiência. Tamo junto, até a próxima e lembre-se, seja consciente.